Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade. Esopo. Boa tarde, gente. Estamos começando mais um programa Revista BH News e hoje você vai saber como os hábitos alimentares podem ser influenciados pelas emoções e sentimentos e como lidar com essa situação. Vamos conversar com Isabela Capelão, consultora em desenvolvimento humano, e Juliana Mello, nutricionista clínica e esportiva. E ainda, Pastelândia, a tradicional casa de pastéis, comemora 25 anos com festival de pastéis. Você não pode perder, não é mesmo? Não saia daí que o nosso Revista BH News já começou e é para você. E aqui ao meu lado eu tenho ela, nossa consultora em desenvolvimento humano, Isabela Capelão. Mais uma vez, que prazer em recebê-la, Isabela. Prazer é todo meu. Obrigada. Vamos falar muito sobre alimentação, comportamento e equilíbrio? Vamos sim. Então, já viram que o papo vai ser bom. Porque ao lado da Isabela eu tenho ela, que é nutricionista clínica e esportiva, Juliana Mello. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. Ela tem cara de nutricionista, Juliana, não tem? De equilibrada, né? Exatamente, equilibrada, exatamente. Então, hoje a gente tem muito o que aprender com essas duas profissionais maravilhosas que estão aqui do nosso lado. Vou começar perguntando para a Isabela o seguinte: as emoções e sentimentos podem influenciar os hábitos alimentares de uma pessoa? Como? Isso é muito comum, na verdade. Como? Na verdade, assim, é uma questão que é presente na maioria das culturas, né? Não posso dizer todas, porque pode ter alguma que eu não tenha tanto conhecimento. Desde da criança, quando nasce, na amamentação, já existe uma relação, né, do neném com a mãe, que além de passar o alimento, passa também um calor humano, o amor, um carinho, né? Então, assim, desde esse momento já existe essa relação com a emoção. E em outras situações, por exemplo, quando a família se reúne para comemorações, para celebrações, né, datas comemorativas, sempre está presente uma mesa farta, alimentos, né? Então, assim, sempre há essa conexão. Alimentos gostosos, né? Isso. Sobremesa. Né? Uma mesa farta. E, além disso, por exemplo, presentear. Né? Uma das maneiras da gente presentear, está cada vez mais comum a gente dar o quê? Bombons, chocolate, alimento. Né? Quando você quer agradar alguém, o marido, alguém, o que faz? Ou mesmo os filhos, né? Faz uma comida gostosa, né? E no interior, por exemplo, você chega no interior, é aquele tanto de comida e as pessoas ficam até chateadas quando você não come tanto. Porque a gente estava falando, casa de avós, né? Você vai para casa dos avós, você tem aquela memória afetiva total, são emoções que te remetem a comidas boas, comidas que a vovó fazia para você, né? Isso, exatamente. Então a gente já cria essas relações, né? O que não pode acontecer é a alimentação ser a única forma de demonstrar as emoções, né? E, por exemplo, você está ansioso, come. Se está preocupado, come. Se está querendo comemorar, come. Né? Então, quando a alimentação é a única forma, o único recurso que a pessoa utiliza para lidar com todas as emoções, isso pode ser negativo e tornar transtornos ou mesmo hábitos negativos. Né? Então, assim, a influência existe. O que a gente precisa realmente é administrar a forma de lidar as emoções de maneiras diferentes. E não só a alimentação.
né? Você falou sobre as emoções. Emoções boas, emoções ruins e tal. Só que a gente sabe, gente, que a ansiedade, o estresse, sempre a gente remete ao quê? Um chocolatinho, uma coisinha. Como que a gente lida com essas emoções, principalmente a ansiedade, que no meu ponto de vista já é um sentimento muito forte com a comida, né? Sem atacar, sem mudar a alimentação. Isso é uma coisa bem complexa e uma coisa assim, que às vezes utiliza e é necessário muitos profissionais, né? Uma maneira é às vezes você buscar profissionais que entendam daquilo para entender, dependendo do nível em que você está, né? No nível de ansiedade e tudo mais. Mas uma das coisas que é possível de se fazer, a primeira coisa é observar o que está acontecendo e entender assim, qual é o gatilho daquela ansiedade, o que está levando você e quais as sensações que aquele alimento está te proporcionando, né? Por exemplo, no caso da ansiedade ou do estresse, é o alívio do estresse, tá? O que pode fazer, quais outras maneiras, né, de se fazer para poder aliviar a ansiedade também? Que não seja só a alimentação. Então assim, e isso é bom entender que é um processo. Não é tipo, então eu vou trocar o chocolate por... não é uma coisa da noite pro dia. Mas sim observar, dependendo da coisa, trabalhar essa ansiedade de outras formas, igual a gente já falou até em outros programas, né? Com respiração, com meditação, com atividade física. Por quê? Porque aí você vai ficar menos ansioso e o alimento passa a ser mais como um prazer em alguns momentos e não como a solução da ansiedade, a solução do estresse. É muito comum isso. É um link, né? E é muito comum, por exemplo, também, tanto em comida quanto, né, bebida, tipo assim, para relaxar, vamos tomar uma cervejinha, vou dar uma relaxada hoje antes de deitar. Então, assim, cria-se esse hábito. Então, cria aquela coisa que a gente já conversou, o cérebro já entende como uma recompensa, como uma forma de encontrar alívio. Então, assim, buscar outras maneiras é um recurso, uma forma. E outras é encontrar, né? A Juliana vai poder nos ajudar aí a encontrar outras maneiras com profissionais, por exemplo, nutricionistas, né? E psicólogos, terapeutas, para poder ajudar nesse sentido. Mas antes da Juliana falar sobre isso, tem uma pergunta aqui que eu tô louca para fazer para Juliana, gente. Ela parece óbvia, mas ela não é. Juliana, a gente come porque a gente tem fome ou vontade de comer? Nós comemos pelos dois motivos, na verdade. Nós comemos quando temos fome e nós comemos também por vontade, por desejo. Isso é muito comum. O que a gente precisa entender é a diferença de um para o outro. Quando eu estou com fome e quando eu estou com vontade de comer. Porque muitas vezes, a maior parte das pessoas comem não porque estão com fome, mas sim porque estão com desejo. Sim, para poder compensar algum sentimento, né? Sim, como recompensa. Então, a fome é a ausência do alimento. Olha, eu fiquei de jejum 10 horas, né? Em jejum 10 horas. Então, não tenho aquele alimento, eu posso sentir fome, ok? É o vazio. A vontade de comer, não. Eu acabei de comer e estou pensando no chocolate. Eu acabei de comer e estou pensando em repetir. A minha barriga já está satisfeita. Eu já tenho saciedade, mas eu estou pensando em comer de novo, porque isso era um hábito, ou ainda é um hábito. Né? Então, diferenciar o que é fome da vontade de comer, quando você tem fome de verdade, você é capaz de comer qualquer alimento, inclusive aqueles que você não gosta. Você não é seletivo quando você tem fome. Quando você tem vontade de comer, você seleciona. Eu quero comer, mas eu quero comer um doce, eu quero comer uma carne, eu quero comer, né, um alimento que me gera prazer, que eu tenho memória afetiva, um alimento que vai recompensar. Né? É muito comum escutar no consultório
eu passei uma semana muito estressante, muito cansativa. Eu mereço, no final de semana, comer um chocolate. Eu mereço tomar minha cerveja no final de semana. Eu mereço meu churrasco no final de semana. Então, esse mereço, muitas vezes, muito comum. Mas, muitas vezes, ele não vai de encontro com o objetivo daquela pessoa. Então, ele acaba comprometendo esse objetivo e essa pessoa se esquece, às vezes, do que ela merece, inclusive, alcançar o objetivo. Então, é uma estratégia também pensar, né, e lidar e procurar tomar as rédeas mesmo, o controle. E como que a gente faz para tomar esse controle? Porque nos momentos de estresse, de ansiedade, como a gente estava conversando aqui com a Isabela, a gente não pensa, a gente merece comer um chocolatinho, merece tomar uma cervejinha. Como que é o melhor caminho para a gente lidar com isso? São vários, assim, né? São vários aspectos que a gente pode analisar esse questionamento. Tem que identificar de onde vem, né? De onde vem, qual que é o problema, se é uma compulsão, de onde vem essa ansiedade, se eu mereço, se é só simplesmente porque eu estou cansado e eu realmente quero comer um chocolate, minha fonte de prazer, né? É moderado, ou se isso é excessivo, se tem um gatilho específico, né? Se tem ou não você come a caixa inteira, né? Exatamente. Então, identificar isso é muito importante, porque a partir do momento onde você identifica, né, de onde vem esse gatilho, é mais fácil você trabalhar aquele indivíduo, né, aquela pessoa. Então, a abordagem, como a Isabela falou, ela é multidisciplinar. Né? Então, muitas vezes, só a nutrição não é capaz de controlar, é necessário um terapeuta, é necessário uma técnica, é necessário um psicólogo, é necessário, né? Educador físico, né? Vários profissionais envolvidos. Isso. Porque não é uma coisa simples, né, gente? Não é uma coisa simples. E uma coisa, de acordo com o que a Juliana está falando também, que é importante, é a questão da motivação, né? Sim. Tipo assim, para que a pessoa está querendo mudar o hábito alimentar? Isso. Se isso não está claro para ela mesmo, se, por exemplo, se a saúde não é algo importante para ela, ou se, por exemplo, esteticamente não é algo que incomode a ela, ela tende a não se preocupar muito com isso. Então, por exemplo, normalmente nós nos motivamos pela dor, para evitar a dor, ou para obter prazer. Então, nem que seja, por exemplo, eu quero começar a emagrecer e ter uma alimentação boa para pelo menos ninguém falar que eu sou gorda mais. Pronto, essa é uma motivação. E é uma forma que você vai seguir e continuar. O tempo todo você lembra, peraí, o que me fez, né? Aí você vai comer o chocolate e você fala, peraí. Aí você se imagina lá, toda bonitona e tal, fala, peraí, eu quero isso ou eu quero a Isabela lá. Eu quero comer esse chocolate. Mas se esse objetivo não está bem claro e estabelecido, você cede às tentações a todo momento. Gente, vocês estão se identificando? Eu estou super me identificando com esse bate-papo. Espero que vocês também estejam. A gente vai para um breve intervalo, mas vamos falar muito ainda sobre equilíbrio, sobre emoção, sobre boa alimentação. Não sai daí que a gente já volta. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Estamos de volta e hoje a gente está falando sobre alimentação, equilíbrio emocional também, né, Isabela? Isso. E eu quero te perguntar o seguinte, você é consultora em desenvolvimento humano e existem algumas metas que nós mesmos traçamos para nós, só que muitas vezes é muito difícil da gente alcançar, inclusive nessa parte da alimentação. Isso. Por que isso, Isabela? Primeiro, como eu estava dizendo, a questão da motivação. Tem que estar muito clara a motivação, né? Por quê?
Porque uma pergunta boa de se fazer é para que eu quero emagrecer, ou para que eu quero ter uma alimentação saudável, né? Isso precisa estar muito claro. Até falo, faz pelo menos uns 4 praquês, até chegar no real objetivo. Claro, para a pessoa. Isso, a primeira coisa é isso, ter essa motivação, porque em qualquer momento e maneiras de toda hora se motivar para você voltar para aquilo ali, para aquele objetivo. Outra coisa que às vezes as pessoas fazem, nós fazemos, é colocar metas meio impossíveis. Ou então na hora que eu penso, por exemplo, eu preciso de perder 30 quilos, ai, que desânimo. Aí isso é desanimador. Então o que a gente precisa é colocar, eu preciso perder 30 quilos, ok, mas em quanto tempo? E transformar isso em pequenas metas e passos. Então, assim, ó, semanalmente 1 quilo. Isso aí é uma forma. E toda vez você comemorar. Entendeu? Ó, perdi 1 quilo, isso, parabéns, né? É um reforço sem comer chocolate, pelo amor de Deus. Eu vou agora, sei lá, fazer um passeio. Comemorar consigo mesmo, tipo assim, conseguir alcançar. Porque isso você vai se dando esse reforço positivo. E, por exemplo, se em um momento ou outro, por exemplo, você não conseguiu 1 quilo, não precisa gerar aquela cobrança, né? Aquela autocobrança. Porque a gente só age, né? Pela motivação, com metas assim, porque se há uma punição, isso também desanima. A gente não gosta de fazer nada obrigado. Né? Então, quando você fica tensa, ou acontece alguma coisa, você começa a pensar, ai meu Deus, eu não posso comer. Estou numa festa, não posso comer isso, não vou fazer aquilo. E aí, isso o que acontece? No final você fala assim, ó, quer saber? Eu posso vou comer, sim. Eu vou comer, não é eu vou comer logo uns 10, que é para matar a vontade, é isso? Isso que a Isabela falou é muito importante, porque o conhecimento é o que vai transformar. Eu falo muito isso com o meu paciente no consultório. O conhecimento é transformador, porque quando você sabe o porquê excluir um alimento, ou porquê incluir um alimento, você tem domínio sobre aquele ato. Você sabe o quanto é importante retirar e o quanto é importante colocar. Quando você só recebe um comando, olha, segue isso ou tira isso porque é bom para você, é completamente diferente. Então, é muito importante a pessoa que vem fazer o acompanhamento, o tratamento, né, ela entender o porquê. Avaliar aquele caso, aquele indivíduo como um todo, personalizar. Né? Exatamente. Para tudo na vida. Porque cada um tem uma necessidade. Então, o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Sim, né? sim. Então, quando ele entende o que é bom para ele, porque o nosso corpo conversa com a gente o tempo inteiro, né? Ele pede, né? Ele rejeita também. Muitas vezes eu falo muito isso, preste atenção nos sinais que o seu corpo emite, porque o seu corpo conversa com você o tempo todo. São, né, como se fossem os sintomas, né? E a resposta está ali, né? No seu corpo está o que está acontecendo e a resposta também. Mas eu achei super interessante você falando nessas pequenas metas e nas comemorações das pequenas que a gente vai alcançando. Porque perder 30 quilos pode parecer até impossível. Isso. Mas perder 1 por semana já está de boa. Isso é muito importante. Valorizar as conquistas. Isso é muito importante, porque para você chegar aos 30 quilos a mais, você não levou 1 mês, nem levou 2. Né? Então, foi um processo, por um tempo. Então, eliminar esse excesso, ele também leva um tempo. Né? E quando você coloca metas pequenas e atingíveis, você faz o reforço positivo que a Isabela falou e você muito mais fácil. Por isso que é importante também esse acompanhamento de profissionais, né? Tem que ter uma pessoa específica para nutrição, a outra para você entender como traçar metas, como chegar, um coach, uma especialista, exatamente, né? E isso está bem conectado com essa questão da informação. Quanto mais informação você tem, a gente já até falou do controle cerebral em alguns outros programas, quanto mais informação você tem, mais seu cérebro compreende que aquilo faz sentido para você mudar. Né? Então, assim, e hoje em dia, com esse excesso, talvez, de informações, nós temos muita informação errada. Ou que é certa, mas para você não funciona. Né? Funcionou para minha amiga, mas não necessariamente vai funcionar para mim. Exatamente. Por isso que é importante ficar usando receitas, né, para você, adequadas e personalizadas para você, porque você é diferente da amiga, não é?
E por isso que é tão importante o autoconhecimento. Olha aqui, eu já estou interagindo aqui com o negócio de Isabela me ensina muita coisa aqui, eu estou falando sério. O coisa do autoconhecer. Com certeza. Que aí você fala, olha, para mim funciona mais assim, né? Eu acho que um coach, você, por exemplo, se assessora muito bem, porque você vai no ponto certo de cada pessoa, né? Exatamente. Tipo assim, ajuda na mudança de comportamento, na emoção, o que está gerando. Agora, se não tiver informação, por exemplo, nutricional, a pessoa não sabe administrar. Então vamos falar sobre essas informações nutricionais. Os pais, por exemplo, Juliana, qual que é a influência direta que eles têm na alimentação, não só deles, mas dos seus filhos? Isso, total. Né? Essa influência é total, porque os filhos são um espelho dos pais. Então eu vejo isso diariamente no consultório. Né? Os filhos têm tendência a comer aquilo que os pais gostam. Se a alimentação da casa não é uma alimentação boa, saudável, equilibrada, não é uma alimentação rica, né, em alimentos, em comida de verdade, que a gente fala que é comida de verdade. O que seria comida de verdade? Pois é, comida de verdade é fantástica, tudo que todo mundo precisa comer. É aquele alimento que vem da natureza, é sem processamento. São as frutas, os vegetais, o arroz, o feijão, né, as carnes de forma geral. É aquilo que não tem rótulo. É aquilo que não está no pacotinho, é aquilo que não está no saquinho, aquilo que não tem conservante, aquilo que não tem corante. Isso é comida de verdade. Isso é comida de verdade. Então, na minha casa a gente come comida de verdade. Come de mentira também, mas come muito de verdade. Então, quando a alimentação ela não tem esse padrão, né, quando os pais não colocam as comidas de verdade dentro de casa, ou ela é a minoria, né, porque a gente tem muitos, pela praticidade principalmente, nós temos muitos enlatados, muitos saquinhos, muitas caixinhas, muitos pacotinhos, né, no nosso dia a dia. É uma tendência da criança consumir esse tipo de alimento. E aí, muitas vezes, a criança apresenta alguma alteração de excesso de peso, de parâmetros bioquímicos alterados, glicose, colesterol, triglicérides. E isso tem relação direta com aquilo que os pais colocam para essa criança comer. E além da forma dos pais que eles colocam para alimentar, também a forma como os pais lidam com as emoções. Sim. Porque os filhos tendem a repetir. Então ele encontra que é o difícil. O difícil não é colocar o brócolis na mesa. O difícil é lidar com a emoção da criança que não gosta do brócolis, que às vezes está mais ansiosa num dia. Mas sabe o que acontece, Raquel? Muitas vezes não é porque ela não gosta. É porque a família não tem tempo, às vezes, para poder trabalhar aquele alimento, entende? Para poder apresentar num outro formato, para poder valorizar aquele alimento, para falar o tanto que ele é importante, o tanto que ele é saboroso, o tanto que ele pode ser saudável. Isso é verdade. Entende? Então, essa abordagem, ela precisa ser, porque se a criança rejeita de primeira e a família nunca mais oferece, essa criança nunca vai comer esse alimento, seja ele qual for. E entre um brócolis e um chocolate é muito melhor um chocolate, né? Entende? E aí, mais fácil, né? Sim. Mais acesso, em vez de eu ter que... Não tem que preparar, não tem que sair, não tem que comprar, não tem que lavar, não tem que preparar, entende? É só abrir um saquinho. E isso tem adoecido não só as nossas crianças, como também os adultos. A maior parte das pessoas não tem ideia de que os sinais e sintomas que o corpo apresenta não são normais. Ter azia não é normal, ter gases não é normal, ter distensão abdominal não é normal. Muitas vezes esse problema vem de um desequilíbrio intestinal. E como lidar com essas emoções, pelo amor de Deus, Isabela? Ajuda a gente. Que ela está falando, os pais precisam lidar com as emoções deles para ensinarem, né, e auxiliarem os filhos, para os filhos terem um exemplo diferente. Porque às vezes nem é questão de... Não é só, né, a questão de não mostrar, mas é a questão de, por exemplo, você chega em casa e fala, não, me dá um chocolate aqui, e ele ouve você falando, me dá um chocolate aqui porque eu estou ansiosa. O que ele vai fazer? Eu também quero chocolate porque eu também estou ansiosa. Entendi. Então, assim, você começar a pensar um pouco no que você vai falar e demonstrar na frente dos filhos, né? Então, essa relação, é o exemplo. Né? Porque o que ele vê é que vai contar. Exatamente. Né? E não o que você vai falar.
Não adianta você falar, vamos coisa aqui, fazer um sanduíche todo gorduroso para você e falar, não, você vai comer o brócolis. Isso. Como que não você... adianta transferir a responsabilidade para a criança. A criança tem que comer saudável enquanto eu como qualquer coisa. Entende? Então, se a criança está acima do peso, a responsabilidade é dos pais, não é da criança. Porque a criança está acima do peso por escolha de alimentos que os pais colocam dentro de casa. A criança não tem autonomia, e não tem conhecimento, não tem formação e nem capacidade de saber a importância daquilo. E é uma questão que, ao mesmo tempo que a gente fala, isso é muito simples. Gente, isso é muito complexo. É muito complexo. É complexo, e assim, é uma coisa que é preciso ser feita, são os pais entenderem que eles precisam se desenvolver, buscar uma terapia para então ele poder ajudar os filhos. E existe talvez uma certa resistência disso, né? Sim. Porque nós, igual nós estávamos conversando antes, temos às vezes por comodidade ou por questão cultural de querer levar vantagem. Então acha que isso pode ser um gasto. Vamos falar sobre isso. Aquele leve 3, pague 2. Desce uma pizza gigante. Não, mas eu queria uma pequena. Não, mas a gigante está na promoção. Aí você vai, come a pizza no dia seguinte. Vamos falar sobre isso? Isso não é nada saudável, né? Não, e acaba influenciando muito as nossas tomadas de decisão, porque é por esse hábito nós de querer levar, de achar que a gente, ou de querer levar vantagem, né, de algumas pessoas, ou de achar que a gente está levando desvantagem se não comprar, né? Então a conta não a conta é aqui e não precisa. Principalmente se não vai de encontro, se aquela escolha não vai de encontro com o seu objetivo. Se seu objetivo é emagrecer, por que você vai comprar, se são 2 pessoas que vão comer uma pizza, por que você vai comprar uma pizza de 8 pedaços se o seu objetivo é emagrecimento? Porque ela está em promoção? Porque ela, né? Então, é o momento de parar e pensar, eu preciso, né? Então, mesmo que ela saia um pouco mais cara, se eu comprar uma menor... E eu acho que a pessoa fala assim, não, só hoje. Sim, só que tem esse do só hoje, só hoje, a conta uma hora ela chega. E além disso, assim, eu tenho até uma dica para dar nesses casos, porque eu também sou, né, às vezes eu passo por isso também. E, gente, eu passo direto, gente. Eu tô aqui falando, mas eu passo direto. Assim, quando eu opto pelo maior, Raquel, sabe qual que é a combinação que eu faço comigo? Eu vou dar para alguém. Então, isso assim, é legal. Eu compro maior, então satisfaz a minha necessidade de, tipo, não tô perdendo nada, né? Tô levando a vantagem. Como que eu dou conta e já separo antes de comer, né? O que eu vou dar para outra pessoa. Então, por exemplo, eu compro lá, tem essa promoção. Compre 2, compre 1 e leve, não sei lá. Compre não sei quantos pedaços. Eu já chego e já entrego, por exemplo, o porteiro do meu prédio. Você quer? Isso, e já entrego. Ou então para alguém que tá passando fome mesmo. Tem gente passando fome. Isso é uma técnica boa. Você tá vendo por que essa pessoa consultora de desenvolvimento humano, que ela tem as estratégias boas. Isso tá condizente, tá, Juliana? Exatamente. É dar. Isso, entendeu? Ou então até outra forma, tipo assim, então eu vou gastar isso. Então, assim, você vai guardando o seu cofrinho, né? Então deixa eu guardar, deixa eu ver quanto que eu economizo com essa. O ideal é não comer a pizza quando você está de dieta, né, Juliana? Depende, cada caso é um caso. Então, não é a restrição que vai resolver. Né? É mudança de hábitos mesmo. É o que a gente então, não falando. É deixar de comer o chocolate, não é deixar de comer a pizza, depende de cada um, da necessidade de cada um. Gente, E de trabalhar quantidade, trabalhar equilíbrio, né? De trabalhar deficiências. Muitas vezes o paciente que tem, né? A pessoa que tem que ela compensa, que ela tem compulsão, muitas vezes o problema não é só emocional, o problema é fisiológico, há um desequilíbrio, né, entre a distribuição do que ela come, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais. Então, isso precisa de um ajuste. E de um acompanhamento, né? Estamos aqui com 2 profissionais maravilhosas. E por falar em comida, gente, não sai daí, porque no terceiro bloco a gente vai ter uns pastéis aqui. Eu não vou falar mais nada. Fica com a gente que daqui a pouco tem muita coisa boa e muitas coisas interessantes que você precisa saber. Não sai daí que a gente volta já.
Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Estamos de volta e aqui ao meu lado, Isabela Capelão e Juliana Mello. Isabela, eu sei que você também é hipnoterapeuta. Isso. E faz a hipnose. Eu quero saber como que a hipnose, nesse caso, pode ajudar a pessoa que tem transtorno alimentar. É possível isso? A hipnose ela auxilia não só a quem tem transtorno alimentar, quanto também no auxílio de lidar com as emoções. E também eu vou passar umas dicas aí na forma de se alimentar, para aquelas pessoas que querem mudar um pouco o hábito alimentar, querem cortar algum alimento ou inserir algum alimento. É lógico que, tipo assim, igual estávamos falando, né? Uma coisa associada à outra. Nada é unilateral, né? Então, assim, a hipnose, ela entende o processo de como aquilo funciona, das emoções, né? E ela vai direto naquele gatilho que a gente comentou, né? O que gera aquela necessidade, o que gera aquela ansiedade, o que gera a emoção em si, né? Dependendo da causa, é muito pessoal. E para ela poder encontrar uma outra maneira de fazer aquilo ali. Só que tudo é no inconsciente, há um trabalho para ela entender isso e ela volta naquilo e, digamos assim, de uma forma, ela reprograma a sua mente para lidar com aquilo ali de uma maneira diferente. Tem a ver, por exemplo, com a memória afetiva que você disse, né? Sim. Quando eu era pequena, eu ficava nervoso, mamãe me dava um chocolatinho. Quando você vê, você virou um adulto compulsivo por chocolate. O chocolate não entende aquilo. E aí a hipnose, ela vai lá na sua crença, e aí você substitui. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Você, na verdade, não substitui. Você entende, você encontra uma outra maneira para lidar com aquela emoção. Que não aquela que você aprendeu na sua referência lá atrás. E não simplesmente falar, corta o chocolate da sua dieta. Isso aí, nossa, gera aquele negócio que a gente estava falando, né? Não vou fazer isso e pronto. Gente, eu não sei vocês, mas alguma vez você já foi, às vezes, ou até no nutricionista e fala, esse vai ser seu cardápio. Você fala assim, tudo bem, guarda e fala, não vou fazer isso nem a pau. Porque você quer muito emagrecer, mas você não se acha, às vezes, apto a cortar o chocolate. E aí tem a ver com o que você falou, tem que cortar pizza? Não necessariamente, né? Doses homeopáticas. Então, melhorar a qualidade daquilo que você come, né? Encontrar prazer em outros alimentos, outros sabores, não tirando aquilo, tirando aos poucos ou melhorando a qualidade das suas escolhas. E cada um tem o seu tempo, a sua necessidade e trabalhar isso de forma individual é fantástico. Você me perguntou lá no início do programa, né? Foi uma pergunta que você fez, como diminuir, às vezes, né? Essa vontade de comer o doce, o chocolate, por exemplo. Uma dica, uma estratégia ótima são alguns tipos de chás. Que Tem um chá muito interessante que nós podemos tomar antes das refeições, almoço e jantar, por exemplo, que diminui muito a vontade pelo doce. Qual chá? É da casca da mexerica, por exemplo. Da casca da mexerica? Você vai utilizar a casca de uma mexerica para mais ou menos 600 ml de água. Mas precisa ser uma casca de uma mexerica orgânica ou eu chamo de rural, né? Aquela que vem... Que não tem agrotóxico. Que não tem agrotóxico, porque a casca é fonte desses contaminantes. Então, o orgânico ou o rural, ele não vai ter o agrotóxico. Você faz o chazinho de mexerica, da casca de mexerica, e depois toma uns 15 minutinhos antes do almoço e antes do jantar, diminui muito a vontade pelo doce. Gente, mas isso é genial. E quanto mais recursos a gente utilizar, né? Por exemplo, você pode tentando descobrir a emoção, outras maneiras de lidar com a emoção, mas enquanto isso, você também
associa um chá, uma coisa, isso vai ajudando no processo. Exatamente. Né? E quando você vê, você já parou de ser viciado. Você já parou de ficar sofrendo, você já emagreceu seus 30 quilos, você já se superou, né? Não, e outra maneira também, que eu falo que usa muito a auto-hipnose, por exemplo, antes de comer, por exemplo, se você come muito, ou então acaba servindo demais o prato, você sente e imagina, né? A hipnose trabalha com a imaginação, né? Você lembra num programa que eu falei que o nosso cérebro não identifica o que é real da imaginação? Sim. Então você imagina o prato pronto e aí você faz todo o processo como se você estivesse se alimentando. Então você faz assim, pega, mastiga, todo esse tempo já vai chegar, né, no cérebro, tipo, estou satisfeito, saciado. Aí você vai e serve seu prato, porque aí você já vai estar... seu cérebro já vai dizer, pronto, já saciei um pouco. Não é para substituir refeição não, tá, gente? Então quer dizer que você vai imaginar. Imaginar, e aí imagina o prato. Assim, não vai fazer os benefícios nutricionais. Vai gerar a saciedade, né? É um complemento a mais. Você vai imaginar o prato. Aí você vai imaginar, né, o garfo, você servindo e principalmente mastigando. Então, a mastigação bem lenta, durante um tempo, para dar esse período, né? Acho que é 20 minutos, mais ou menos, né? 20 minutos para o cérebro entender que você está saciado. Aí você serve seu prato. Aí, né? Isso ajuda quando você come demais ou quando você chega esfomeado num lugar. Aí você já sacia antes, depois você vai lá e vai servir. Olha que interessante isso. Dá mais dicas pra gente, Jô. Então, são muitas dicas assim que a gente pode dar e personalizar de acordo com a necessidade de cada um, os tipos de chás, né? Ter sempre à mão algum alimento para não esperar, principalmente para quem é ansioso, para quem tem compulsão, por quem fica muito tempo sem comer e compensa na próxima refeição, porque ficar muito tempo sem comer, fazer um jejum, não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim? Não, desde que você não compense na próxima refeição. Entendi. Se você consegue controlar o seu apetite com o jejum e não compensa na próxima refeição, é ótimo, o jejum é ótimo. Né? Mas tem casos eu achava que de 3 em 3 horas você tinha que comer uma coisinha. Não. Tem até uma brincadeira que o Paulo Gustavo faz. Gente, essa menina, ela era gordinha, foi na nutricionista, ela falou, come de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas, num pedaço de pizza, um trem diferente. Aí ele, em vez de emagrecer, teve efeito contrário. Isso. Então quer dizer que pode ser feito jejum sem o menor problema. Tem casos e casos. Cada caso é um caso. Então, tem pacientes que não têm a menor condição de fazer jejum. E tem vários pacientes que têm indicação do jejum e é ótimo. Né? Em comer só quando tiver fome, por exemplo, é uma estratégia. Mas isso tem que atender também todos os quesitos nutricionais. Então, não adianta comer 2 vezes ao dia e não ter variedade, não ter densidade, né, nutricional. Então, eu preciso equilibrar isso aí. Isabela Capelão, agora eu quero de você uma dica. Uma dica boa para quem quer emagrecer, talvez está se deixando levar pela ansiedade, pelo estresse ali no momento, que é ali que ela perde as estribeiras de uma dieta, por exemplo. A primeira coisa é igual eu falei, prestar um pouco atenção o que você está sentindo na hora que você vai direto para aquele alimento. E encontrar outras maneiras, né? Encontrar que outro jeito que eu posso controlar a ansiedade. Às vezes é uma atividade física, outra coisa, hobbies, o prazer, né? Sim. Tem muito hobby, a gente leva muito essa questão da alimentação. Final de semana, principalmente aqui em Belo Horizonte, Minas, final de semana, o que a gente vai fazer? Comer, beber, então, tipo assim... Vai pro cinema! E outra coisa é prestar atenção no social, né? Com quem que você... não é largar todos os amigos e mudar completamente, mas identificar com quem que eu vou sair esse final de semana, está de acordo com o meu objetivo. Se eu quero perder 10 quilos em um mês, com aquele amigo, eu não come, bebe, só fazer nada. Então, assim, escolher as pessoas em que você vai estar se relacionando, porque as pessoas acabam insistindo para você beber, para você comer. Então, assim, quando a gente faz essa escolha... Essa dica é boa. Escolha e incentivar o contrário, né? Gente, por que o outro é que tem que nos incentivar a consumir coisas que não são saudáveis, talvez?
né? Então, assim, começar a mudança. E outra mudança, chegou o final de semana, ó, tem final de semana que eu chego e falo, pelo amor de Deus, se comer e beber não, o que a gente vai fazer? Aqui perto tem tanta trilha, tem tanta natureza, dá pra você fazer uma caminhada no final de semana, sabe? Nem precisa ser atividade física. Sim. A pessoa descobrir esse lazer, hobby. né? Um lazer. Algo que dá esse prazer. Tirar fotos, fotografar, pintar, enfim. Sim. Jardinagem, tem tanta gente que descobre. Se descobrir, ser feliz, sem ter que se entupir de coisas tóxicas, né, gente? Muito equilíbrio. Isabela Capelão, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E eu quero que você deixe seu Instagram pra gente. Isso, é meusmiolos.isabela Capelão. Tem o site também, que é meusmiolos.com.br. Lá tem todas as soluções para lidar com essas emoções, mudança de comportamento. Gente, e eu fico printando, porque lá no Meus Miolos tem sempre um texto bonito, tem sempre uma dica boa. Então é tão legal que a gente pega isso para nossa vida mesmo. Isabela, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu agradeço. Você é maravilhosa. Todo sucesso do mundo, que a sua caminhada seja cada vez mais brilhante. Obrigada. Muito obrigada. Juliana, prazer enorme te conhecer. Obrigada pela sua presença, sucesso, vida longa para você e que você continue levando mais felicidade, mais vida saudável para o mundo, que a gente precisa. Não é? Qual que é o seu Instagram, Ju? É Juliana Melo Nutri. Juliana Melo Nutri. Isso. Então tá, joia. Obrigada. Eu que Volte agradeço. sempre. Gente, falando em comida, em coisa boa, vamos falar numa pastelaria que já é tradição em Belo Horizonte, que é a Pastelândia com o Éder Vilela. Muito prazer, Éder. Prazer em recebê-lo aqui no Revista, viu? Igualmente, uma delícia estar aqui com vocês. Literalmente uma delícia mesmo. Uma delícia o cheiro que tá esse balcão aqui hoje. Pelo amor de Deus. Quer dizer que a Pastelândia está fazendo aniversário, 25 anos? Exatamente. A rede Pastelândia, ela é anterior a isso. Ela foi fundada em 1965, então já são 53 anos. O que a gente está celebrando nesse mês... 53 anos! Exatamente. Eu tô falando, mas a ficha não está caindo, não. Por isso que é tradicional desse jeito. Exatamente. O que a gente está celebrando esse mês é o aniversário da unidade da Avenida Afonso Pena, que são 25 anos. E vai ter um festival de pastéis, não é isso? Vai ter um festival de pastéis. A rede Pastelândia, como eu disse, foi fundada em 1965. Quero fazer honras aqui ao senhor José Nogueira, que é um dos fundadores, o qual eu honro, que tem o meu lastro lá, né, o lastro da minha família, e que trouxe toda essa qualidade, esse processo de inovar dentro de uma receita tão tradicional quanto o pastel, né? É verdade. E vai ser aonde? Vai ser no Parque Municipal, dia 28 de julho? Sim, no Parque Municipal, o pastel, no centro de Belo Horizonte principalmente, ele carrega uma tradição muito forte, né? Sim. Eu vejo no meu negócio, são famílias inteiras que aparecem com um avô, com o filho, com o neto. Comer pastel é bom demais. Você leva o filho, leva o sogro, leva o marido, os amigos, não é verdade? Tem um preço super acessível. É um produto bastante popular. Ele tem uma praticidade muito versátil, né? Ele é feito bem rapidamente. Exatamente. E as combinações são deliciosas, né? 2 pastéis num caldo, 2 pastéis num refresco. Exatamente. Então, pela percepção disso, pela percepção da importância do pastel dentro da cidade, dentro do contexto dos mineiros, a gente resolveu criar esse festival especialmente para homenageá-lo. E vão ter lançamentos de alguns pastéis nesse festival, né? Adianta pra gente o que vai ter de novo nesse festival. Perfeitamente, Raquel. A gastronomia mineira, ela traz em si uma qualidade muito forte, por si só. O centro da cidade não fica fora disso. E essa qualidade traz junto também competitividade. Então a gente tem um segmento
de alimentação e gastronomia, que é muito forte, é muito intenso. Vocês vão deixar o pastel mais mineirinho, é isso? Exatamente. Então, o nosso objetivo é buscar uma diferenciação, celebrar esses 25 anos e oferecer aos mineiros a possibilidade de ter o pastel tão saboroso com outros ingredientes tão típicos de Minas. E que outros ingredientes seriam esses? Olha, a gente tem um lançamento que leva frango com quiabo e com angu. Mentira. Você trouxe esse aqui? Trouxe. Gente, pelo amor... Não queria, tá? Queria ficar olhando a Juliana e pra Isabela ali. Queria ficar na minha dieta, mas eu, na verdade, não tô de dieta não, hoje pode, tá? Você tem o serviço das nutricionistas e depois mergulha no pastel. Não, e agora, eu não posso ficar fora dessa de jeito nenhum, ainda mais com uma pastelaria tão tradicional como a Pastelândia, né? Eu trouxe aqui hoje pra gente apreciar o frango com quiabo e angu e o baião mineiro. Esse é o franguinho da vovó que a gente está chamando. Então, qual que é o frango com quiabo? Frango com quiabo é esse. Então, vou experimentar aqui, tá, gente? E aqui nós temos o baião mineiro, que é carne, queijo, jiló e couve. Uma delícia também. Gente. Nós temos uma homenagem aos amigos, aos clientes e amigos do norte de Minas, que é o canastra do sertão, que leva pequi com queijo canastra, um pouco de couve e alguns tipos de ervas. Temos um lançamento para vegetarianos também, 2 lançamentos para vegetarianos, na verdade, que são o Kogu 7 grãos, que é um mix de cogumelos com... Vou botar esse aqui, depois eu como. Com queijo cerro e... tem para todos os gostos, tem para todos família os gostos. inteira. Doce, lançamento doce também, trufado com goiabada e queijos de Minas. Queijo cerro, a gente usa queijo cerro ou queijo canastra, que são específicos da nossa culinária também. Então vamos falar do festival especificamente, que vai ser dia 28 de julho agora, lá no Parque Municipal. Exatamente. Para comemorar os 25 anos da Pastelândia, lá da unidade da Afonso Pena. Exatamente. Não é isso? E eu quero muito que você deixe também... Quais as outras? Vocês têm 10 unidades espalhadas por Belo Horizonte? Sim, são 10 lojas da Pastelândia em Belo Horizonte, todas elas oferecendo um serviço, um produto de excelente qualidade, apesar de gestões diferentes. A gente tem uma unidade no que tange a qualidade do serviço e produto. E o reconhecimento por parte da comunidade também. São lojas espalhadas por todo o centro da cidade. Sim. Centro da cidade. E é super tradicional, então super olha, tradicional. Sucesso para vocês. Deixa eu falar um pouco do festival. Com certeza, fala. Então o festival é um festival para família. Ele vai ser sábado ao longo de todo o dia, começando às 8 até às 18 horas. Nós vamos ter espetáculos de palhaços, serão 3 palhaços lá se apresentando, vamos ter música. Então, dentro do Parque Municipal, ao lado do Gramadão, atrás do Palácio das Artes, espaço para a gente sentar. Vamos ter harmonizações de pastéis com as cervejas artesanais YME. Vamos ter barraquinhas de orgânicos, de geleias, de produtos naturais. É um formato de uma feira, uma coisa bem popular. E olha, quero deixar claro para vocês, Sabores Novos não se trata de gourmetização do pastel. Ele continua com o preço popular, continua bacaninha, tá, gente? Nada de gourmetização. Que legal, nossa senhora, eu nem sabia que esse festival tinha esse alcance todo, ainda bem que você frisou isso. Quer dizer que a família toda pode aproveitar no dia 28. É para a família, vamos aproveitar o parque, vai estar um dia de sol lindo, pastéis com preços populares, música, pessoas bacanas, uma cervejinha para sentar à sombra. Então tá aí, obrigada, Weder, obrigada pela sua presença. Muito obrigado a você, Raquel. Sucesso aí na Pastelândia, que venham muito mais, que venham muitos outros 25 anos para vocês comemorarem bastante. E a gente é que sai lucrando, que amei esse novo sabor. E esses novos sabores vão ficar, não é isso? Exatamente, eles vão estar disponíveis na nossa loja da Afonso Pena 1110, esquina de Rua da Bahia. Eles vão estar disponíveis a partir de segunda-feira. Vocês podem ir lá apreciar. Nossa senhora, bom demais, muito obrigada. Gente, vocês viram que o negócio aqui não tá brincadeira não. Tem festivais de pastéis, a gente volta com muito mais Revista BH News para você. Amanhã estaremos de volta. O Revista que está no nosso canal 14 da NET e também no nosso canal do YouTube da BH News TV. Quero dizer que eu faço esse programa com o coração cheio de felicidade e gratidão. Obrigada pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado e até
várias próximas, se Deus quiser. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis.